odeio quando as pessoas vêm falar que gostam do meu podcast. Eu odeio, assim, de um jeito que eu não consigo explicar como eu posso odiar tanto alguma coisa. Obviamente eu odeio outras coisas mais do que isso, só que isso eu odeio muito. Acho que quando as pessoas começam a falar, nossa, gostei do seu podcast, gostei daquilo que você falou, gostei daquilo que você fez, gostei daquilo que você postou, eu fico sempre pensando, eu tô sendo observado. Eu tô sendo analisado, as pessoas estão de olho em mim. As pessoas estão vendo o que eu tô fazendo e eu não sei se é essa sensação que eu queria ter. Porque, honestamente, eu tava ouvindo um podcast sobre isso. Nos podcasts, as pessoas começam a falar, de certa forma, com uma tranquilidade sobre a sua vida pessoal, de um jeito que não se fala em outros lugares, né? A gente não fica postando as coisas que passam com a gente nos stories, no TikTok. Vez ou outra, a gente fala bastante no Twitter, né? Em indiretas. Nunca de um jeito claro, sincero, com tempo, com digestão de informação, com digestão de assunto. Só o podcast proporciona isso. E talvez isso seja o segredo, né? Desse tipo de conteúdo, que é estar em contato com as pessoas de um jeito mais íntimo. Então, ter o tempo aqui, né? Ter o timing para a pessoa realmente sentir que ela tá falando com uma pessoa, ou pelo menos sendo ouvida ou ouvindo alguém. E, enfim, o meu conteúdo deu uma pivotada para outros assuntos, ficou uma coisa mais generalista. Mas eu ainda acho que eu fico muito preso em falar só de mim, né? Não é como se eu odiasse falar de mim. Eu gosto das coisas que eu gosto, é o meu universo, eu gosto dessas coisas. Mas eu não aguento mais, né, velho? A minha vida já é o que eu vivo, eu não quero ficar falando mais da minha vida. E aí, o podcast é o seguinte, cara, você tem umas chances de fazer o seguinte. Tem um rumo, né, tem um mapa de várias coisas que você pode fazer para criar o seu podcast, o tema que você quiser. O tema que eu escolhi foi amadurecimento, fase de quase adulto, né, de crescer, ir pra faculdade, trabalhar, coisas do tipo. Mas isso passa muito nas coisas que eu vivo, na minha visão. E eu percebo que muitas vezes eu tô falando muito de mim. E aí eu fico me sentindo invadido, mas fui eu que dei essa abertura pra ser invadido dessa forma. Enfim, o tema de hoje é não quero mais falar de mim. Meu nome é Igor, esse é o Quase Adulto, bem-vindo, obrigado por ter dado play aí. Sou estudante de jornalismo, trabalho com redação publicitária, tenho 2 cachorros, uma irmã, 2 pais, um pai e uma mãe, né, no caso. Relacionamento heteronormativo. E moro em Uberlândia, Minas Gerais, sou mineiro. O que mais vocês querem saber? Nada, né? Tá bom. Se hoje o episódio é pra não falar de mim, eu tenho que falar de certa forma, né? De mim. Do porquê que eu não quero falar de mim. Primeiro que eu acho que tem uma questão de ego, né? É meio egoísta a pessoa que só fica falando dela. Ai, que eu fui pra tal viagem. Ai, que eu fiz tal coisa. Ai, que meu primo estudou na França. Ai, que... olha isso aqui que eu fiz. É um ego ridículo, é um autoelogio idiota. Porque você não precisa esperar para que outras pessoas falem, né? Porque a pessoa já tá falando. Ai, porque eu fiz tal coisa. Ai, porque eu fui pra Europa. Ai, olha aqui, eu na Europa, como foi legal. Gente, é óbvio que é legal ir pra Europa. Todo mundo sabe que isso é legal. A não ser que eu te pergunte como foi. Não me fala, cara. Não me fala, isso passa vontade nas pessoas. Que falta de vergonha na cara, né? A pessoa não cria tipo, não cria noção, né? Não tem bom senso. E também, porra... Ah, esse texto aqui que eu escrevi ficou sensacional. Tá bom, mano. Guarde pra você. Deixe que as pessoas comentem, né? A gente vive numa sociedade assim que a gente sempre vende conhecimento, vende... Porque é o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho de capitalismo aqui, só pra dar uma pincelada no assunto. Nós vivemos numa sociedade de consumo. As pessoas estão consumindo produtos e serviços o tempo todo. Tudo que você paga pra alguém fazer é um serviço, ok? Tudo que você compra que alguém fez é um produto que ela fez, enfim. Então, nessa perspectiva, você precisa começar a analisar como que as grandes marcas se comportam, né? Fala sério, você não vê a Ferrari falando, esse carro aqui é muito foda, o melhor carro que já fizemos, olha aqui, tal. Ele fala as características, ok, mas você cria o interesse na Ferrari
de acordo com a concepção de marca que ela vai criando e tal. E vamos falar a verdade, os vendedores chato não vende só pra você parar de encher o saco da pessoa, mas você não vai ficar feliz. Você vai ter uma experiência agradável lá naquela loja que você vai, que o vendedor fica te enchendo o saco. E você que fica falando só de você e tal, fica falando, eu fiz tal coisa, né? O exemplo lá, eu fui pra Europa e tal coisa. Falando, entendeu que você não vai me convencer a saber como é que foi a sua experiência? Você já tá contando. Você já tá antecipando as coisas. Eu quero saber de coisa específica, entendeu? Gosto de conhecer pessoas novas. Mas, como é que a pessoa que fica falando dela mesma volta pra casa? Ela sai mais vazia ou mais cheia, né? De si. Porque dá uma sensação, né, de realmente se subir em cima dos outros, né? Ficar falando de si mesmo. E aí é que eu penso, que propriedade que eu tenho pra ficar falando de mim, né? Quem que sou eu nessa fila do pão, vamos dizer assim? E ok, é válido, tenho meus conhecimentos, estudei, aprendi uma coisa ou outra, mas entendeu? A insistência de ficar falando de si é meio idiota. Ficar se elogiando. A Ferrari não faz isso, entendeu? A Nike não faz isso. Fazem de uma maneira mais sutil, né? Mostrando como são fodas. Atitudes, mais que falar, né? Atitude. Se bem que em podcast é meio difícil de agir, né? É mais falando mesmo. De certa forma, também, ficar falando de mim aqui no Quase Adulto é meio me mostrar vulnerável. E ok, né? Não tá ok. Porque, na verdade, não é ok se mostrar vulnerável nunca. Porque o vulnerável, ele é um alvo já. Ok, ele já é um alvo. Quanto mais vulnerável, mais ele parece um alvo. E ninguém quer ficar perto de alguém que é um alvo, porque em algum momento um alvo vai pegar nessa pessoa vulnerável, né? Alguém vai atirar um dardo nessa pessoa vulnerável e você vai sofrer junto, entendeu? Você vai ser impactado por isso, porque o alvo da pessoa é muito grande ali. Se ela se abate, nossa, você tá ferrado, meu parceiro. Ferrado no sentido, se você se comprometeu a ser amigo dessa pessoa e tal, é muito difícil para que a pessoa tenha um discernimento, né, de dividir as responsabilidades ali de, bom, eu não tenho culpa de você estar triste, entendeu? Eu não tenho culpa e não tem como eu resolver. Eu posso te dar minha companhia no máximo. Às vezes nem isso eu posso dar. E essa vulnerabilidade para homem é muito difícil, cara. Mesmo. Porque o homem não chora, né? Tem essas paradas. A masculinidade, ela não permite que você sinta dor muitas vezes. Então você tem que se manter duro, tal, o tempo todo, forte, foda. Entrar pra porrada quando você tá jogando racha, entendeu? Não pode chorar, engole o choro, entendeu? Menina pode chorar, pô, fica à vontade, pô. Coisa de menina chorar. Isso é coisa que a gente ouve, pô. Muitas vezes. Então, tipo assim, eu tenho, por exemplo, falando de mim, bosta, mas enfim, vou falar. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com psicólogos que são homens. Porque eu parei pra analisar, a maioria das vezes que eu fui ser sincero com alguém, colocar pra fora, conseguir me entender, organizar melhor essas coisas, eram mulheres. E homens nunca forçaram esse tipo de coisa comigo. Com meu primo, com meu pai, com meu avô, com meus amigos, nunca tive esse tipo de coisa. Muito raro. São pouquíssimos amigos homens que eu consigo abrir meu coração ali e falar em várias coisas, assim. Pessoais mesmo, familiares, conjugais, de relacionamento comigo, entendeu? De crescimento pessoal. Muito pouco. Então, ser um homem, de certa forma, presume esse tipo de coisa, né? Você tem que ser essa rocha. Então, a masculinidade acaba que afeta muitos homens nesse sentido, cara. Os homens são o maior percentual de suicidas no mundo. Isso, obviamente, tem questões relacionadas com masculinidade tóxica e saúde mental. Então, assim, ok, né? Tô reprimindo aqui que eu não quero falar de mim, isso não é por conta do machismo, mas é só realmente por várias questões. Machismo talvez seja uma delas, na verdade. Mas, enfim, na verdade, é que quando eu fico só falando de mim, eu acabo apagando o tempo que eu podia ter conhecendo novas pessoas e novas coisas. Sair um pouco da minha própria área de conforto, né? Porque, pensa, minha vida já é como ela é. Então, acordo, pego um ônibus, vou pra faculdade ou vou pro trabalho, academia de vez em quando. Ou se não, volto pra casa e vou jantar, dormir, acordar.
E as minhas rotinas, os meus hobbies, as coisas costumam ser meio que as mesmas, entendeu? Gosto de Fórmula 1, gosto de jogar FIFA. Pronto, minha vida é essa. Gosto de quase adulto. Pronto, minha vida é essa. Então, se eu sento depois pra vir aqui gravar um podcast e falar só de mim, qual que é o sentido disso? Eu não tô saindo do lugar. Eu tô me mantendo num ciclo, numa areia movediça que não vai me tirar daqui nunca. Enquanto mais eu falo de mim, mais eu quero falar de mim. Porque a área de conforto ali, de ficar falando de si mesmo, também te impede de, por exemplo, ir pesquisar coisa nova. E buscar pauta pro podcast, por exemplo. E não só para buscar pauta pro podcast, mas também pauta pra vida, né? Para conhecer a vida. Para falar com gente diferente, para mudar um pouco, variar os seus assuntos. Saber conversar. Entende? Eu tenho um pouco esse fascínio mesmo no contato humano da conversa. Tanto que os episódios que eu mais acho confortáveis mesmo de gravar são os de conversa que eu gravo. Porque eu meio que sento ali, falo, mas eu escuto bastante, cara. Vou ficar escutando ali o cara falar um monte. Aí eu faço uma pergunta às vezes certa, às vezes uma pergunta errada. A pessoa responde mais, responde menos. Isso varia de convidado para convidado. Mas entrar ali dentro do universo de como a cabeça de uma pessoa funciona, isso é muito fascinante. Porque como a gente vive, né, nessa questão da bolha social, a gente tá em contato meio que com as coisas que a gente gosta no dia a dia. E quando a gente pega, né, o nosso mais novo órgão, que não é novo mais, né, que é o telefone, a gente continua em contato com isso. O tempo todo. A sua For You do TikTok, por exemplo, só tem coisa que você gosta. E poucas às vezes vai aparecer algo que você acaba de descobrir, acha gostoso, assim, acha foda. E fala, nossa, essa é a minha nova obsessão. Por isso que a gente fica obcecado. E a gente fica obcecado justamente por isso. Porque você tem uma novidade numa vida que é uma monotonia enorme, que é a mesma coisa, um ciclo eterno, uma areia movediça. Nossa, se aparece alguma coisa nova, meu Deus, é um milagre. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa que muda a vida da pessoa. Às vezes a gente tem uma vontade de ir assistir algum filme ou ir fazer alguma coisa e só não toma essa atitude porque ficar na areia movediça é mais gostoso, é melhor. E aí isso priva a gente de não conhecer novos universos e não conhecer novas coisas. Mas o que é, né, o sentido da vida se não é para conhecer outras vidas, né, e outras pessoas? Porque se for pra eu ficar aqui sendo eu e tal, eu egoísta, eu nas minhas coisas, pra mim não faz sentido não. Porque quem que quer saber, tá ligado, de mim? Beleza, tem gente que vai querer, mas vai ficar cansativo, vai ficar chato, né? Principalmente pra mim que tô nessa questão de produção de conteúdo, fica falando de si, idiota, bobo. Então, assim, esse episódio é um marco. Chama Não Quero Falar de Mim, provavelmente. Ou alguma palavra relacionada a isso. E essa é a minha decisão, não quero falar de mim. Quer dizer que eu não vou mais falar de mim? Não. Para, né? Vou, claro que vou. Eu tenho que falar de mim. Mas eu não quero muito criar a sensação de exposição o tempo todo, no sentido de que eu vou ser uma pessoa pública e ficar expondo aqui as minhas fragilidades, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que tem gente ruim no mundo. E essas pessoas ruins, elas podem usar isso contra mim, né? Não tenho muito medo, né, disso. Eu sou uma carta aberta, né? Eu realmente não tenho dificuldade de me abrir com as pessoas, mas pra quê que eu vou fazer isso aqui na internet? Aquela sensação que eu tinha dito no começo do episódio sobre as pessoas virem falar comigo sobre o meu podcast, eu fico sem graça porque eu não acho que eu tô produzindo algo que seja realmente significativo ou que realmente mude a vida da pessoa, que eu esteja apresentando conceitos novos. Eu tô só falando de mim, entendeu? O nome do podcast não devia ser Quase Adulto, devia ser Igor Fernandes só, entendeu? E aí eu tô sendo muito reducionista ao dizer só do meu processo de amadurecimento, porque cada pessoa tem o seu. E também tem outras coisas, né, no universo do universo, né? No planeta Terra, né? Vamos falar planeta Terra, falei muito universo. No planeta Terra tem muitas coisas interessantes para se conhecer. E mundos a explorar, livros para ler, pessoas a conhecer, podcasts para ouvir, filmes para ver, séries para ver. E eu juro, eu não vejo série mais, eu não leio livro, eu custo assistir um filme. E não é porque eu não gosto de fazer essas coisas, eu gosto. Mas eu tô na areia movediça de ficar minha vida, minhas coisas, sufocante. E esse sofrimento é muito ruim.
É muito ruim. Eu me sinto chato, eu me sinto sem graça. Entendeu? E, ai, tá bom. Se você tiver... Eu sei, vai ter gente que vai mandar mensagem falando, você não é chato. Ou minha mãe, eu sei que eu não sou chato, não é esse o ponto. É porque tá chato ser eu. Eu não sou chato, mas tá chato ser eu. Porque só eu sou eu e eu fico falando de mim o tempo todo. E eu só fico nesse ciclo eterno de só eu, minha vida, minhas coisas. E aí eu entrego pras pessoas isso, né? Como conteúdo. E, carai... Eu quero coisa nova, eu quero agregar, eu vejo o mundo de uma maneira muito mais grandiosa do que ela tá sendo, que eu tô fazendo pra ser, entendeu? Enfim. Uma espécie de desabafo, né? Mas também ficar falando de mim é isso, eu tô falando o que eu tô sentindo, né? Falar que eu não quero falar de mim já é falar de mim. Talvez esse episódio não adiantou de nada, mas se você gostou, cara, compartilha aí com as pessoas. Compartilha com as pessoas que você gosta aí, tá? Fica à vontade. Espaço aberto. Aguardem novidades, tá? Quase adulto. Lá tem novidades. Não sei se já saiu aí o negócio que eu fiz. Mas eu fiz um negócio. Então... vai lá ver o que é. No perfil. Quase adulto. Um abraço. Tchau. Avalie a gente no Spotify. Avalie a gente no Spotify. Muito importante. Muito importante mesmo. Enfim. Valeu. Tchau.